porque toda criatura de Deus é boa. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Devocional do Dia, Alimento Diário para as Nossas Vidas. Esse será o tema do Devocional do dia de hoje, e ela se encontra aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5, que vai dizer assim: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Aqui está falando da alimentação, né? Aqui no versículo anterior vai falar, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos. Aqui está falando que tem muitos naquela época, e hoje também tem, né, líderes que proíbem os seus fiéis de comer alguns tipos de alimentos, né, certos alimentos, e a palavra de Deus não proíbe isso, porque se foi Deus quem criou, é abençoado por Ele. Se foi Deus que criou, é bom, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus criou é bom. Então, se Ele fez os alimentos para nós, então é bom e nós devemos comer. Nós não devemos nos abster desses alimentos, como muitos ensinam, né? Infelizmente, porque Deus criou para os fiéis, é o que fala a palavra. Quando Ele criou o mundo, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou, antes do homem, Ele criou os alimentos, né? Ele fez todas as plantações, as árvores, as frutas, as verduras, para depois o homem vir. E Ele criou essas coisas para o homem comer. Então, se Deus criou todas essas coisas, foi para o nosso alimento. Então, nós não devemos nos abster das coisas que Deus criou. E nós devemos nos alimentar, dando graças a Ele por tudo, porque é por causa dele que nós temos alimentação. Então, nós devemos dar graças a Ele todos os dias, pelo pão de cada dia que Ele nos consome. E também nós não devemos nos abster do pão espiritual, que é o principal, que é a palavra de Deus. E tem muitos falsos mestres que ensinam e não incentivam o seu povo a ler e a buscar o conhecimento, a se alimentar da palavra de Deus, né? E nós necessitamos desse alimento, que a gente não venha se abster da palavra de Deus, que a gente venha se alimentar todos os dias, pois o nosso espírito precisa desse alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém? Em nome de Jesus. Amém.